você abra a sua Bíblia Sagrada, no livro de Atos 14. Mas sentado, hoje nós não faremos a leitura como de costume, então você pode permanecer sentado, porque nós vamos lendo de uma forma salteada, então não haverá necessidade de fazer a leitura do jeito que a gente já está acostumado. Sabe, a palavra de Deus nos fala de uma forma interessante no capítulo 14 de Atos. É um capítulo que marca muito, para mim, é um capítulo muito especial. E eu queria andar nele essa noite, junto com os irmãos, para que nós pudéssemos crescer em conhecimento e em graça. Amém? Bom, a gente está no meio da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E junto com ele estava o mestre, o apóstolo Barnabé, e eles estavam levando as boas novas por diversas cidades, passando por países, mas nesse momento em especial ele estava passando uma experiência na Licônia. Você pergunta, onde é Licônia, pastor? Licônia é uma província romana que ficava na parte meridional da província da Galácia. Então, eles estavam, se você abrir o mapa, você vai ver, você consegue identificar, né? Antes da Galácia, eles estavam na parte meridional, na Licônia. E aí ele começa o relato bíblico propriamente dito, e eu convido você a acompanhar Atos 14, versículos. Os primeiros versículos. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gentios. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos desses homens. Então é interessante que muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma corrida, né, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, e às vezes perde detalhes. E o texto já começa de uma forma muito clara na interpretação, para que nós víssemos que se eles pregavam de uma forma corajosa, é porque havia o quê? Perigo. Perfeito? Se está enfatizando na Bíblia Sagrada que eles estão pregando de uma forma corajosa, então é porque tinha um pano de fundo nessa história. Concordam comigo? Não era de todo seguro essa pregação e essa, vamos dizer assim, aceitação de muitas pessoas, tanto da sinagoga dos judeus, quanto da sinagoga dos judeus, quanto daqueles gentios que ali estavam. Então, muita gente estava sendo impactado pelo poder de Deus. E eu acho que essa é a principal temática desse dia. Vidas que estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Aí você pergunta, você normalmente dá um título a uma mensagem, quando a gente procura na internet, a gente vai achar por esse título. E qual seria o título dessa mensagem? O título dessa mensagem é Crentes com Queixo de Vidro. Vou repetir para você. A mensagem dessa noite, em Atos 14, tem por título Crentes com Queixo de Vidro. Quem entende o que isso significa? Levanta a mão, por gentileza. Interessante. Então, vejo que eu vou ter que me esmerar no ensino, visto que somente 20% das pessoas que aqui estão conseguem entender o que significa esse termo que está codificado aqui no meio dessa mensagem, né? E aí vamos ver se vocês que sabem o que significa, se no final a gente vai conseguir concatenar, encaixar isso ou não. É um tema um pouco complexo. Vou encaixar nisso em Atos, mas vamos ver. Vamos ver se dá certo. Lembre-se de orar pelo seu líder. Bom, grandes coisas estão acontecendo, porém, existiram homens das duas bandas que estavam perdendo, entre aspas, seguidores, que tramam fazer um ato de maldade àqueles dois apóstolos do Senhor.
E aí o que eles decidem? Nós vamos pegar, nós vamos maltratá-los e nós vamos apedrejá-los. Então, já existia, e eu preciso te lembrar, que quando o judeu falava em apedrejamento, ele estava falando em execução do pecado capital, a pena capital, traduzindo, ele estava falando em matar uma pessoa. Não era somente machucar uma pessoa, dar um susto numa pessoa. Quando uma pessoa era levada ao apedrejamento, era para cumprir o quê? A pena de execução daquela pessoa, ok? Eles não podiam lançar mão e matar. Eles não tinham autorização para isso. Então, como eles cumpriam essa pena? Através do apedrejamento. Amém? Então, eles fizeram já um pacto de matar, de lançar mão e matar esses homens. Bom, continuando. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe. E aí você pergunta, vamos lá, continuando a interpretação, eu estava estudando interpretação de texto, acho que isso está, né, latente em mim. Então, eles estão pregando com ousadia e coragem. Então, se existia coragem, é porque existia perseguição. Num segundo momento, eles recebem o aviso, o informe, que estavam vindo para pegá-los e lançar mão deles, e eles decidem o quê? Eles decidem fugir. Acredite, até os mais valentes existem um momento que acabam fraquejando, porque permitem que a sua alma fale mais alto. E assim aconteceu com esses homens. Eles fugiram e foram para a cidade vizinha. Nas cidades vizinhas, eles voltam a si, conseguem superar o medo e fazem o quê? Continuam a pregar as boas novas. A gente está agora no versículo 7. Então, a primeira lição dessa noite, quando o poder de Deus se manifesta, vários se levantam e abrem perseguição. Muitos homens que não têm intimidade plena com Deus se incomodam e perseguem aqueles que têm. Então, se o meu evangelho é um evangelho de teoria, eu não consigo suportar ver pessoas vivendo um evangelho de prática. E aí eu começo a taxar ele como diversas coisas, seja de fanático, seja de maluco, seja de mentiroso. E aí, se você parar e gastar um tempo numa coisa que eu não te aconselho, que é acompanhamento do mundo gospel, você vai ver do que eu estou falando. É tão triste isso que existe um site evangélico que tem um nome parecido com fofoca gospel. Traduzindo, é tanto disse-me disse que são lançados nos bastidores que alguém viu e falou assim, eu vou compilar isso num site e vai bombar. Olha que triste isso. É muito triste. Mas vamos lá. Mais à frente, esses homens continuam a pregação e avançam, vão, né, continuando pregando por aquela região, como eu falei para vocês. E, num dado momento, eles chegam na cidade e, entrando na cidade, eles vão fazer como de costume, pregar nas sinagogas. E pregando nas sinagogas, eles veem um homem que era paralítico de nascença. E olha que interessante. Não era só alguém que tinha sofrido um acidente, mas alguém que reconhecidamente, naquele meio, era uma pessoa que todos sabiam que era paralítico. E, tendo o apóstolo olhando nos olhos daquele homem, vendo nos olhos daquele homem que existia fé para que ele fosse curado, olha que interessante isso. Ele olhou para ele e falou, aqui eu estou vendo fé para acontecer. E é uma reflexão isso. Em meio a isso, ele dá a ordem para que aquela enfermidade saísse e aquele homem é curado de imediato. Aqueles homens que estavam em volta ficam maravilhados com o que viram e entendem na sua mente, diante da religião que eles cultuavam, que era o panteão grego, fazendo um sincretismo com o panteão romano, fazem o quê? Declaram que aqueles dois homens que ali estão, na verdade, são deuses que vieram à Terra. E aí você pergunta, quais os deuses que eles declaram? Porque tudo tem um sentido. Às vezes a gente não sabe qual é esse sentido, mas quando a gente se aprofunda, a gente vai entender. E o primeiro deles é chamado de quê? Barnabé é chamado de Zeus. Zeus, no sincretismo romano, é o chamado Júpiter, que na verdade é considerado o pai dos deuses. É aquele que mantém o quê? A estrutura e a ordem dentro da mitologia. E aí você pergunta, qual era a função de Barnabé nas viagens missionárias?
Paulo trazia uma palavra com eloquência e cabia a Barnabé o quê? Sentar com os líderes que ali estavam, com os seus questionamentos e trazer o ensinamento. Olha que profundo isso. Então, um trazia com eloquência a palavra e o outro trazia o quê? A consolidação daquilo. Né? De repente ele meteu lá uma equação, uma inequação, e aí botou lá, e aí, caramba, que explicou tudo, e aí ele já vai para aí vai só para aquele pessoal da sala de dúvida. Rapaz, mas não entendi. Seja por isso, Barnabé vai sentar com você aqui e ele vai te dar uma aula e vai dirimir as suas dúvidas. Então, quando eles veem aqueles homens que estavam se movendo, eles entendem que Barnabé era semelhante a Zeus ou Júpiter, e aí você pergunta, quem eles chamam Paulo? Ou, perdão, a quem é Zeus, Júpiter, e a quem eles chamam Paulo? Eles chamam Paulo de Hermes, que no panteão romano é chamado de Mercúrio. E aí você pergunta, qual era a função desse pseudo-deus? O outro falou ali do atletismo, né? É um dos símbolos do atletismo, né? Um dos que entram na saga das Olimpíadas. Mas ele tinha uma outra função interessante. Ele era encarregado de levar a mensagem de Júpiter. Olha que profundo isso. Então eles olhavam aqueles homens como deuses, só que quem é o cara que estava pregando? Quem era o cara que estava falando? Quem é que deu ordem à enfermidade? Então eles entenderam que um é Deus Pai e o outro é o quê? O seu emissário. Eles chamam esse Deus do Deus da eloquência, do comércio do viajante e da personificação da inteligência. A gente precisa lembrar que a formação do apóstolo Paulo era uma formação diferenciada no mundo antigo. Ele conseguiu tramitar entre duas principais faculdades por causa literalmente, da nacionalidade dos seus pais, fazendo tanto uma grande faculdade, uma das principais da época do mundo greco-romano, como também estudando aos pés de Gamaliel dentro da cultura hebraica. Então, ele era um homem que estava literalmente à frente do seu tempo, porque nós precisamos entender que o conhecimento, a sabedoria, é algo muito bem visto, tanto naquela época como nos dias atuais. Um dia, eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou algo interessante quando se falava no termo de logística, que é a minha profissão, né, fora da vida eclesiástica. E esse homem era um capitão já reformado, que estava recontratado, ele olhou para mim e falou, meu jovem, escute bem o que eu vou falar. E eu, como sou daquela geração que gosta de ouvir o que as pessoas mais antigas têm a dizer, porque normalmente aí há pedras preciosas, eu falei, sim, o senhor pode falar. Nunca perca essa disposição que você tem em aprender. Nunca perca essa capacidade que você tem, porque isso vai te levar ainda a lugares muito grandiosos. Guardei aquela palavra daquele homem para mim, que era um homem que já tinha uma certa experiência, né? Muita bagagem pela frente. Eu guardei aquela palavra, isso devia ser 2005, se não 2006. Segui literalmente em cima dessa palavra profética que ele tinha me passado. Amém? Então a gente está vendo ali, ó, eles adorando aqueles homens ali literalmente como deuses. E eles, quando se tocam do que está acontecendo, o sacerdote do templo de Zeus já está vindo com 2 bois para sacrificar aos pés dele, porque eles entendiam que o sacrifício mais caro... E aí vem uma reflexão interessante. Algumas pessoas ficam melindradas em falar em dinheiro dentro da igreja. A grande realidade é que aqueles homens entendiam que o sacrifício mais caro que era dado, qual era? Era o sacrifício do touro. Por que o sacrifício do touro? Porque normalmente você tem um rebanho, você tem 20, 30, 40 vacas, e você tem quantos procriadores? 1 procriador. Então você há de convir, e minha esposa que morou ali na região do Triângulo Mineiro, ela via ali, né? Ela não participava, mas ela via como é que funcionava as cidades ali quando tinha a questão do Nelore lá, que tinha lá os leilões, que tinha os leilões de gado Nelore, não é isso? Que eram os mais caros lá daquela região. Zebu, né? Gado Zebu, né? Então, você vê que pessoas milionárias se moviam para a cidade para poder fazer parte daqueles leilões, né? Que eram feitos
da raça, das raças mais diferenciadas. Era muito dinheiro. E por mais que existissem, né, o preço muito alto nas vacas, quando você pegava aqueles touros de renome, meu amigo, era muito dinheiro. Porque um touro conseguia cobrir diversas vacas, como eu falei. Então, o valor dele, para que se você pudesse aumentar o seu capital, concordam comigo? E qual era então o sacrifício mais caro que eles faziam? Exatamente do touro. Eles pegavam aquilo que custava mais caro para eles e eles entregavam diante do altar. Então aí fica uma reflexão para nós nos dias atuais. Algumas pessoas falam de certas igrejas que falam muito sobre essa temática e eu não vou aqui entrar em julgamento, nem permito que você entre em julgamento comigo, porque eu seria conivente com você. Mas o fato é, normalmente as pessoas que têm coragem de falar sobre isso acabam vivendo coisas diferenciadas na área financeira. Isso aí é fato. Amém? Bom, o que mais? Eles se lançam na frente e começam a pedir, pelo amor de Deus, para aqueles homens, que vocês estão confundindo as coisas. Rapaz, a gente fez isso, a gente é homem igual a vocês. Nós somos seres humanos igual a vocês, nós não somos semideuses que vieram à Terra para fazer... Não! A grande realidade é que nós fizemos isso no nome do Deus Todo-Poderoso. Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E nós queremos convidar vocês a se voltarem para o Deus vivo e se afastarem dessas coisas vãs, versículo 15. E adorarem somente aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Olha que profundo. Então, aqueles homens pegam daquela oportunidade, daquele link de contato, aquele ponto de contato que Deus permitiu, e começam a evangelizar aqueles homens. Baixa o ventilador, por favor. Começam a evangelizar aqueles homens. Porém, ao mesmo tempo que eles começam a evangelizar aqueles homens, o que acontece? Entra aqueles que estavam articulando contra eles desde lá de trás. Porque eles tinham perseguido Paulo e Barnabé, procurando uma oportunidade para poder lançar a mão deles. E eles falam, é agora o momento. E aí eles fazem isso. Você pegar na tua Bíblia, seguindo mais o texto, a gente vai ver que apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus que chegaram da Antioquia e de Icônia e mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. E aí a gente vai falar sobre traduções da Bíblia. Porque uma das traduções vai falar pensando que estivesse morto. A outra vai falar cuidando que estava morto. E numa outra vai dizer dando por morto. O fato é o seguinte, nós lendo esse texto, quando nós vamos um pouco mais à frente, vai dizer que quando os discípulos se juntaram à volta de Paulo, foram lá ver o cadáver, foram lá ver o corpo, ele se levantou, do nada, o pessoal vai lá para ver lá o corpo e de repente ele vai e levanta, tudo bem? Vamos voltar para a cidade. E volta andando para a cidade. E aí você vê que dezenas e centenas de pessoas leem esse texto e chama o VAR, como diz, pênalti, pode chamar o VAR e ver. Calma aí, a gente está falando de um povo que é especialista em morte por apedrejamento. E a gente vê que eles estavam ali e eles cuidaram para ver se ele estava morto, largam o corpo do lado de fora, para os abutres comerem, para os bichos comerem. Então largou uma coisa totalmente desonrosa para aquela época. Então eles largam o corpo lá de qualquer jeito. E aí, depois que todo mundo vai embora, os outros discípulos chegam ali, né, os amigos, chegam em volta ali para ver lá o corpo, pegar o corpo para poder fazer um enterro digno, e de repente se encontram com ele. Ele vai, por simplesmente se levanta do nada. E se levanta do nada e entra para onde? Para o lugar onde acabaram de apedrejar ele. E aí nós temos uma lição extraordinária nesse texto. Muitas vezes nós somos afrontados pelo espírito do medo em algumas coisas na nossa vida. E a principal coisa que nós precisamos fazer para vencer isso e ser libertos é enfrentar esse medo. E é por isso que ele vai, levanta e primeiramente ele volta. Tem um detalhe que está em aberto aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E ele volta para lá. No dia seguinte, ele pega a estrada e vai para outra cidade. Detalhe,
O que era o apedrejamento? Como se dava a morte por apedrejamento? Tinham várias formas de motivo de chegar ao final. Primeiro, você ia tomando pedrada e ia tendo os ossos quebrados. Perfeito? E aí, pensa na caixa, quando você tem costelas quebradas por apedrejamento, o que vai acontecer? Elas vão perfurar os seus órgãos vitais. Perfeito? Hemorragia interna. Meu amigo, dor lancinante. Legal? Então, a primeira coisa, primeiro motivo de morte era esse. Você quebrava os ossos e havia o rompimento dos órgãos internos. Segunda coisa, como nós vimos algumas histórias até de alguns mártires, alguns homens de Deus, como de Tiago, por exemplo, onde fizeram o quê? Pegaram a pedra e afundaram o crânio dele com uma pedra. Também morte por apedrejamento. E aí, quando viram que ele não estava morrendo, estava tirando, aí veio um correndo e se lançou com a pedra na mão, com o pedregulho na mão, para quebrar o crânio dele. E aí sim, ele teve afundamento encefálico e levando ele à morte. Outra questão. Eles haviam apedrejado ele até a morte. E aí, mesmo que alguém chegue e fale, não, pastor, o senhor está interpretando errado o texto. Você e os principais dicionários de estudo, inclusive Champlin, que defende, eu descobri ontem isso, né? Ele literalmente defende essa tese que Paulo realmente morreu nesse dia, né? Ele morreu e ressuscitou. Deus trouxe ele de volta. E aí ele só usa um termo técnico lá, esqueci o termo, mas tipo assim, se saiu do corpo a alma ou se saiu o espírito. Mas traduzindo, a questão não era se houve a morte ou não, mas qual tipo de morte, né? Visando lá as ideias judaicas, né? Se desencarnou ou não, mas o fato é, ele havia morrido. E aí você fala, por que você levanta essa tese com tanta força? Porque eu li a Bíblia. E lá na frente a gente vê em 2 Coríntios que Paulo fala exatamente sobre o homem que foi ao terceiro céu. E no terceiro céu ele teve visões de coisas que ele não podia contar. E aí, quando a gente estuda a Bíblia como um todo e pega as enciclopédias de apoio, os livros de apoio, você vê que os principais estudiosos levantam exatamente essa mesma tese. Que foi exatamente nesse momento que Paulo teve essa experiência de sair e ir ao terceiro céu. E é interessante que, normalmente, quando você passa por um grande milagre, você é responsável por esse milagre. Porque quando Paulo volta aqui à vida, e ele não somente volta à vida, ele é literalmente curado da cabeça aos pés, porque ele levanta sobre as suas próprias pernas e a Bíblia fala que ele vai caminhando de volta para a cidade. Meu amigo, talvez você não entenda isso. Por mais que alguns tentem defender, não, mas acho que é uma confusão literária aí. A segunda coisa, não há como confundir. Deus curou o corpo dele. E a partir desse momento, esse homem se torna um outro totalmente diferente. Porque agora ele tinha tido uma visão extraordinária do que lhe aguardava. Sabe, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você passe por algumas situações que você fique cambaleante na sua fé. Sabe por que acontece isso? Por um motivo simples, porque você não teve a grande visão. Porque quando você tem a grande visão, quando você tem a grande experiência, você sabe que não pode brincar com o tempo que ainda te resta. Sabe, eu já vivi algumas experiências para poder falar com toda a propriedade que eu glorifico e exalto o Senhor. Eu continuo acreditando nele cada vez mais e mais. Cada vez que eu vejo as peças se encaixando nesse grande tabuleiro da vida, eu fico mais maravilhado, porque eu sei que a volta do meu Senhor está cada vez mais próxima. Amém, igreja? Então ele vai e se levanta, e no dia seguinte está viajando, e eu fico imaginando já o mover de fé, que aqueles homens que contemplaram com seus olhos o apedrejamento e a morte, como eles estavam. Eu fico imaginando, o texto não fala, e a própria Bíblia fala que não dava para escrever tudo, que faltaria papel. Né? A gente pega no Evangelho falando exatamente isso. Que aqueles homens estavam ali chorando, né, abraçados ali, quando ele olha para o lado, está Paulo levantando. Eu fico imaginando a fé desses homens em que nível foi. Em que nível de maravilhas diante de tudo que Deus estava fazendo, eles passaram. Mas o texto vai mais a bem, porque ele vai falar: ele pregando as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram
para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para que possamos entrar no reino de Deus. O que foi isso, pastor? Isso é só a introdução do que Deus tem para nós essa noite. Porque é exatamente em cima dessa frase final que nós chegamos aonde Deus me convidou de uma forma muito especial a dividir com a igreja. Onde nós vivemos hoje, no meio de uma geração onde muitos homens e mulheres de Deus estão em meio a um treinamento. Um treinamento para fazer coisas maravilhosas, como o Senhor Jesus fez, conforme Ele mesmo nos disse. Mas essas pessoas hoje, na sua grande maioria, têm queixo de vidro. A igreja hoje é uma igreja literal de queixo de vidro. E aí eu me pergunto por quê? Vamos pensar no treinamento dessa geração. Vamos fazer melhor? Vamos fazer uma transposição de tempos. Vamos imaginar essa mesma história que nós acabamos de ler em dois momentos atuais da humanidade. O início do século XXI e o final do XX. Vamos falar de duas gerações que acabam nos envolvendo aqui. Nós temos gente da primeira geração de 21 e da última geração de 20. Até mesmo alguns poucos da penúltima geração de 20. E aí a gente para analisar. O que nós temos hoje que não? O momento na história com a maior quantidade de direitos em cima do ser humano. Hoje, a geração que nós estamos é a geração mais repleta de direitos que as pessoas têm. Nunca as pessoas na história da humanidade tiveram tanto direito quanto tem hoje. Mas calma aí. Isso é ato constitucional. Tem outra palavra lá também. Direitos e... Ah, sim, é um outro negócio, deveres. Mas voltando aqui, as pessoas têm direitos, né? Hoje, as pessoas estão lotadas de direitos. Se você perguntar às pessoas de diversas facções, elas sabem enumerar milhares de direitos que elas têm. Mas tem um negócio lá também que fala de deveres. Mas isso aí não importa, não. Isso não está em voga, não. Hoje em dia não é a época dos deveres. Aí é a época dos direitos. Mas é interessante, porque parece que quando começa um, é automaticamente onde termina o outro, onde termina, né, começa um, é porque terminou. Então, traduzindo, não consigo entender como essas pessoas falam com tanta propriedade de direitos sem citar os seus deveres. Então, essa é a primeira reflexão que eu chamo a vocês, fazendo uma transposição desse texto de Atos para os dias atuais. Ah, mas nos dias atuais isso nem aconteceria, para falar a verdade. Porque hoje em dia tem um negócio chamado direitos humanos. E quando vissem um justo sendo pegado, né, acorrentado pela multidão e sendo levado para o apedrejamento, ah, meu amigo, helicópteros iam vir em cima, pessoas iam descer de rapel, pessoas iam sair dos bueiros e falar: ei, pare, nós somos dos direitos humanos, nós viemos defender os justos. Não é assim que funciona hoje? Tem esse tal de direitos humanos aí, atuante. Assolte Barrabás. Não, esse é outro, assolte Barrabás é outra mensagem. Porque Barrabás hoje poderia ficar muito tranquilo, não precisaria nem ser levado àquele pleito popular, porque os direitos humanos já estariam ali para cuidar de Barrabás e a história se perpetuaria, porque Jesus seria crucificado. Não, mas deixa para lá isso aí. Muito confuso, muito confuso. O fato é, estamos na época dos direitos, na época dos grandes direitos e dos direitos humanos. Então, acho que essa história nem acontece, acho que a Bíblia não seria escrita hoje. Não é isso? Na época que eu era jovem, pouquíssimas pessoas tinham carro. Era um luxo para poucos. Então eu sabia, quando eu era adolescente, o que é estar brincando numa festa de aniversário de um primo num lugar antigo, e o nego vai cantar o bolo, e de repente, como se fosse o desenho da Cinderela. Quando eu vi aquele desenho da Cinderela a primeira vez, eu falei assim, pô, cara, parece uma história, cara. Eu já sei o que é isso aí, de ter que sair correndo, deixar tênis pelo caminho. Por quê? Porque tá todo mundo feliz ali cantando parabéns, e no final das contas, a gente tem que pegar o último ônibus que vai sair. Então corre e... tocou lá o relógio, meu Deus, o ônibus, pega tudo com o ônibus. Eu sei o que é isso. De pegar o último trem.
Vocês sabiam que existe o último trem? Vocês sabem que tem trem? Alguém aqui já andou de trem? Não, de verdade. Olha que é um raio do céu. E olha aí, ó. 2 aqui. A outra fala andar, vai ter que só pode no passado, o verbo não pode conjugar no presente, não. Anda. Andava, não, ando. Olha aí, é mistério, hein? O bom antigamente, quando eu pegava o ônibus no trem, que eu ia para Cascadura, dá para fazer as compras do mês só no ônibus, no trem, né? Porque o nego passava um arroz, isso aqui é teu, opa, já Tu não é o mercado, tu fazia as compras do trem. Olha aí, 2 arroz, isso aqui é tanto, pô, tu não faça tanto, tio, botava na bolsa. Daqui a pouco o cara, carne de sol, opa, carne de sol. Tá quanto essa carne de sol? Ô, minha tia, tá tanto, meu padrinho, tá tanto. Aí, pô, não, mas... Aí o cara ia passando, daqui a pouco o cara volta só com uma peça. Olha aí pra fechar a carne de sol, promoção da carne de sol. Agora tá quanto? Agora eu fecho tanto. Tem... Não, mas eu tô sem esse dinheiro. Tem vale transporte? Naquela época o vale transporte era do papel. Tem vale transporte? Tem. Já destacava de vale transporte, saia todo mundo feliz. Era a realidade dessa época. Quem já fez isso? Eu já... Aí eu já vi sorrisos, né? Pessoas viveram isso. Então a gente tinha o último trem, tinha o último ônibus. O que você tinha com isso? Limites. Por melhor que estivesse, por mais que você quisesse mais um pouquinho, não tinha mais um pouquinho. Porque para você pegar um táxi na época era muito caro e aquilo ali realmente ia te custar, literalmente ia te custar caro. Então você aprendia que existiam situações de limitação na tua vontade, limitação no teu querer. Olha só. Um outro contraponto muito importante para os dias atuais. Sabe, um dia desses eu estava saindo com a minha filha, eu parei o carro ali e fui lavar o carro. Aí minha filha chegou já chateada, com aquela cara de cansada, de sofrimento. Cara, pô, ainda vou ter que esperar lavar o carro. Pô, eu tava indo pra casa da avó, né? Então tá doida pra ir pra casa da avó. Então, caramba! Poxa, você podia ter feito isso antes. Eu falei, você podia ter acordado mais cedo e me ajudado também, né? Aí tu já dá aquele corte tramontina, né? Tu podia, inclusive, pegar o pano e já limpar do outro lado. E ficar reclamando. Ai, meu Deus, que calor, que sol. Eu falei assim, minha filha, você sabe onde é o ponto de ônibus? Hã? Ônibus, aquele negócio. Se a gente fosse andando agora, pegasse a rua e fosse pro ponto de ônibus, aí já começou a refletir. E parasse no ponto, ficasse ali uns 10 minutos parado, só esperando ele passar. E depois que ele passasse, a gente entrasse, se ele parasse pra gente, porque às vezes tem um negócio que acontece, uma guerra espiritual tremenda, que você dá sinal, o inimigo tampa o olho do motorista, o motorista não vê, e aí ele passa direto, e aí você, né, você chega a ver o tinhoso rindo. Incorpora do cobrador e ainda ri de você. É uma guerra espiritual. O outro ficou vermelho ali, eu tipo assim, eu já passei por isso. Ó, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, é o que diz a palavra de Deus. Eu já chorei em Minas, porque era de hora em hora o ônibus. Lá o negócio era sinistro, meu amigo. Era de hora em hora. Então, se tu perdesse era só 1 hora depois, sem massagem. Não era 55 minutos, não. Era 1 hora depois. Sofrido. A Rio de Janeiro é bênção, né? 15 minutos, vídeo vem outro. Lá não, era de hora em hora. Ainda é, né, se demole. Eu acho que não mudou, não. O fato é, nós compramos o carro, vivemos uma evolução de qualidade e de conforto. Só que se você demole, os teus filhos não sabem o que é dificuldade. E por conta disso, não valorizam o que têm. É uma outra reflexão que eu aproveito e deixo para você. Pois bem, outra coisa de interessante. Eu lembro de uma história que eu passei na casa da minha falecida tia Rosa. E nós estávamos em mais um desses aniversários da família, só que isso já foi mais para cá, eu já tinha 15 anos, 14, 15 anos aproximadamente. E no final das contas, algumas pessoas já estavam comprando carro, né, na época do cruzado, então já houve uma evolução de indústria, abertura de indústria na época do Collor. Não, isso foi ainda antes do Collor, né? Época de Itamar, né? Do Fusca Itamar e etc. Então acabou, algumas pessoas a mais começaram a comprar seus carros. E eu lembro como se fosse hoje, a gente saindo daquela festa e todas as famílias que ali estavam ficaram até mais tarde, tinham carro. E a gente não. E a gente, para poder vir embora, tinha que pegar o 711 e passar pelo buraco de Lacerda, que era um lugar muito perigoso ali no Jacaré.
Era, alguém, o ponto eletrônico falou, era, pastor, corrige os tempos verbais aí. Era não, continua sendo. Então tinha muito assalto a ônibus ali. Não sei se hoje é assim, mas ali era um ponto estratégico do Rio de Janeiro de assalto a ônibus. Então eles mandavam para ônibus ali, assaltavam e corriam para dentro da comunidade. Era uma estratégia que tinha. O fato é, a gente estava ali 11 horas da noite, andando para o ponto para pegar o 711. E eu lembro quando eu vi aquilo, enquanto eu andava para naquela rua, na direção daquele ponto, eu lembro como se fosse hoje o que aconteceu. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, em breve eu vou começar a trabalhar e eu vou ter dinheiro suficiente para não permitir que você tenha que passar mais por isso. É interessante porque naquele momento da história, eu não fiquei com ódio de Deus porque todos tinham carro e eu não tinha. Eu não fiquei com ódio do governo porque tinha que ter uma bolsa Uber para me levar para casa porque todos tinham carro e eu não tinha. Eu não fiquei com ódio da família porque não deu carona. Naquele momento, eu peguei aquela dificuldade e coloquei aquilo tatuado em mim para que quando eu me olhasse no espelho eu falasse assim, eu quero o mapa do tesouro. Eu não quero que me deem um peixe, eu quero, a partir de hoje, lutar para aprender a pescar. Talvez essa mensagem agora, já metade dos que estão assistindo no YouTube já desistam e vão embora. Mas calma, não vai embora não. Pode até ter doído um pouco, mas é para o nosso bem. Porque o final da minha história está sendo maravilhoso. Vale a pena você ouvir. E aí alguém fala assim, não está nem na metade ainda. Então, Deus fez coisas maravilhosas por causa dessa decisão. Então eu lembro exatamente o marco de 14 para 15 anos, quando foi que Deus mudou dentro de mim uma chave e falou, agora você não é mais um molecote, você não é mais um menininho, agora você é alguém que tem sonhos. Agora você é alguém que começa a construir planos. E o mais interessante é que eu sabia que eu não ia chegar no ponto final daquele ônibus, ia descer e ia ter um carro me esperando. Não, eu sabia que aquilo tudo era o começo de uma caminhada. Era uma jornada que não ia se resolver em 2, 3 meses. Eu não estava pensando em pegar uma pistola e sair para a pista para assaltar, como alguns estão fazendo. Eu vou mudar essa história amanhã. Vou na boca de fumo, me dá uma arma aí que agora eu vou cair para a pista e vou trabalhar. Não era nada disso. Eu estava falando de, mesmo sendo mais um aluno de escola municipal, de ali dentro fazer a diferença. De ali dentro começar a construir a história. E foi isso que eu fiz. E talvez fique uma reflexão interessante para você. Em nome de Jesus, vai a terceira lição dessa noite. Não tente você, com 20 anos, querer ter a história de alguém que está com 40. Isso é burrice. Alguém que tem 20 anos está no meio de um processo de caminhada que alguém de 40 tem o dobro de tempo. O dobro de cabeçadas ou de vitórias, etc, etc, etc. Então não dá para você comparar a sua vida com alguém que não tem a sua idade. Você ter referenciais na sua idade é legal, mas você ter referenciais em cima de pessoas mais velhas, de comparação para se sentir bem ou mal, isso é covardia com você. Isso é maldade com você. Não faça isso. O que você pode, sim, é chegar para essa pessoa de 40, de 60, de 80 e falar, por favor, me dá um mapa. Aleluia. Me dá um mapa. Porque eu quero, na minha caminhada, seguir pelo caminho certo. Porque eu quero, quando eu chegar na idade que você está, no mínimo, ter o que você tem. Porque essa pessoa, muitas vezes, não tinha ninguém como referencial e ela teve que sair cavando, cavando e cavando até chegar lá. E o que ela fez? Ela foi desenhando esse mapa do tesouro. E muitas vezes as pessoas mais jovens, em meio à sua arrogância, acham que não precisam de ajuda. E perdem o fator tempo. E perdem grandes oportunidades. Onde, na verdade, existem muitos aqueles que estão à tua volta que já mapearam. Mas, pastor, você não tem noção do que é minha família. Se você soubesse, você não estava falando isso. Não, você que não entendeu o que eu falei. Na verdade, eles mapearam. Eles já tiraram o que? A outra metade. Qual a metade? Do que você não deve fazer. Alguns pais ensinam o que devem fazer.
outros o que não deve fazer. Então, se você prestar bem atenção nas suas gerações à frente, você já, isso aqui foi vitória. Ih, cara, isso aqui, ó, nem pensar. Passa largo, passa longe. Porque aqui é problema na certa. Eu não quero viver isso que eles viveram. Então, eu vou por outro caminho. Eu já sei que aqui, nem aqui, nem do lado eu quero passar longe disso. Não é verdade? Então, eu convido você nessa construção de você tomar as decisões de andar pelos caminhos corretos, sabendo que existem pessoas que estão dispostas a te ajudar a conquistar, sim, mais ainda do que eles mesmos conquistaram. Amém? Bom, já indo para o final dessa mensagem, acho que eu já não quero cansar vocês. Hoje eu sabia que era uma mensagem reflexiva, né? Mas que literalmente pode fazer uma grande mudança na minha história, talvez na de vocês também. Enquanto era ministrado pelo Espírito Santo, ele me fez pensar e repensar e rever e relembrar muitas coisas. Uma outra coisa interessante é que na minha geração a gente brigava no futebol. Quem aqui já brigou no futebol, no queimado? Né? Pancada comia, aí, pô, queimou, não queimou, tocou, não queimou, aí embolava a confusão generalizada. Quem já passou por isso? Só que quando aquilo acabava, o que a gente fazia? Faz as pazes aí, faz a time aquele maior, né? Faz as pazes, senão a gente vai te juntar. Vai, aperta a mão, dá um abraço aí. Pronto, agora vamos jogar War. Vamos jogar Banco Imobiliário. Não era assim? A nossa geração fazia isso. Aí o que... Hã? Olha só, tá lendo a minha esboça aí, ó. Aí o que acontece? A gente aprendia com isso a lutar pelos nossos objetivos. Queimou, não queimou, então a gente aprendeu a lutar. A brigar pelo aquilo que a gente acreditava. Se necessário, fosse na mão. Mas no momento seguinte, a gente entendia o quê? Que nós éramos talhados como administradores de crise. Meu Deus do céu. A gente tinha a capacidade de lutar pelo que queria e, no segundo momento, administrar a crise. Olha que lindo isso. Nós passávamos por um amadurecimento fantástico. Ah, mais além. Lembra que eu falei das alcunhas, das características? De você chegar para uma menina e falar assim, poxa, eu estou apessoado por você, eu queria muito você, eu queria que você fosse a mulher da minha vida, a mulher que me iniciasse e me desse meu primeiro beijo na boca. Se você pensou outra coisa, depois você marca um gabinete comigo que a gente conversa. Né? Então eu quero que você me inicie, eu nunca bebo, eu sou um BV, eu sou um BV, por favor, me dá essa honra. Teu cabelo é muito esquisito e você é muito magro. Meu amigo, pronto. Já te rotulou. O cabelo tonhonhon e o varapau. Pronto, vassoura. Ah, vassoura! Aí o que você fazia diante daquela humilhação? Você guardava aquilo? Você ia falar com o psicólogo? Você ia falar com o psicólogo? Psiquiatra. Eu vou pro psiquiatra porque eu fiquei muito abalado. O que você fazia com essa informação? Com esse toco que tomava? Chamava os amigos para contar. Caraca, meu amigo, me ferrei muito feio hoje. O que aconteceu, irmão? Pô, você tá malzão, não. Pô, não quero mais viver, não, cara. Não quer viver, não, mas se matar, não. Se matar é outra parada, eu só não quero viver. Se matar é outra história. Mas é que, pô, tá doendo pra caralho, nunca doeu tanto. Lembra aquela vez que eu quebrei o pé jogando bola? Não doeu mais agora. O que aconteceu, irmão? Pô, fui falar com fulana. O que, fulana? Que isso, fulano é muita areia pro teu caminhão. Te falei pra não chegar nela. Porque tinha os conselheiros, tinha aquelas pessoas visionárias que avisavam. Irmão, não dá ideia dessa mulher não, porque vai ficar ruim pra tu. Ela não quer você, ela quer Beltrano. Beltrano tem uma BMX. Tu anda de Calói 10, então ela não quer um cara de Calói 10, ela quer um cara de BMX. Caramba, tem gente que já tá chorando no vídeo agora que eu tô sentindo, né? Tem gente já chorando aí. Falou da BMX, até sabe o que é isso. O que a gente fazia? Ia para essas figuras que andavam do nosso lado, alguns a gente podia chamar de amigo, alguns de inimigo, seja lá do que for, mas as figuras que andavam com a gente, e o que a gente fazia? Contava nossas derrotas para eles. Nossos sofrimentos, entregava tudo de bandeja. O que eles faziam com isso? Disso virava motivo para te zoar até a morte. Olha só que amizades eram essas. Os caras pegavam aquilo e, já que você tomou um toque, de vez em quando eu te lembrava. Para quê? Para aquilo ir aplacando dentro de você. Então, na verdade, nós éramos psicólogos de nós mesmos. Meu Deus do céu. Nós ajudávamos, no meio da nossa brincadeira da zoação, a curar as nossas feridas. Porque você sabia que, por mais que doesse, você tinha com quem você sentar para conversar.
e era uma pessoa que não queria só o teu dinheiro. Por favor, não entenda mal a questão da análise dos analistas, não é isso. Freud já vai falar que a coisa mais cara que você tem é a tua vida, então você entregar tempo pela tua vida em detrimento de pagarem a consulta, não tem nada de errado nisso. E algumas vezes você precisa de acompanhamento analítico. Amém? Então não confunda as coisas. Mas existem coisas hoje que as pessoas estão procurando psicólogo para falar que estão tristes porque a calça está apertada. Se tivesse um bom, mas aquele amigo de verdade, ia falar, meu amigo, eu tenho a solução para você. Abre a tua carteira aí. Tá vendo esses 3 cartões de crédito? Cadê? Pega. Pega assim no meio dos dedos assim, ó. Bota aqui. Bota a mão assim, ó. Olha só o que eu vou fazer. Plá! Que isso? Quebrei teu cartão de crédito. Já tô te ajudando. Você vai emagrecer agora, porque você tá comendo muito. Tá indo pro Habib, tá indo pro não sei o quê, Bob's todo dia. Por isso que essa calça tá apertada. Aí tu, pô, amigão, meu amigo. Aí o que você faz? Come pra caraca e depois não paga a consulta. Para poder sofrer com alguém. E a pessoa, puxa, que pena, caramba, deve ser disfunção hormonal. É as dores da tua vida. Então eu quero convidar você a ser um desses amigos. Um desses amigos que ajuda, que orienta, que abraça, que se preocupa, que no dia seguinte liga e fala, e agora, irmão? Tá melhor? Tá doendo menos? Vamos sair? Sabe, nessa época, depois de tudo isso, depois de zoar muito e chorar e reclamar, a gente juntava as moedas, como o outro aqui lembrou bem, ele viveu isso, está escrito aqui. E juntava e ia para o depósito tomar baré junto, tomar tobe. E ali a gente afogava as nossas mágoas no refrigerante, no Guaraná. Ai, ai, ai. E para terminar, a gente chega ao título dessa mensagem. Nós não podemos ser crentes com queixo de vidro. Quando a gente luta boxe, a gente aprende que algumas pessoas são verdadeiras máquinas de destruição. Pessoas como Mike Tyson, por exemplo, que davam vários socos por minuto com grande potencial. Quando eu comecei a lutar, por ser muito grande e forte, vinha em mim um grande potencial de estratégia de abafa. Traduzindo, de realmente, por ter os braços grandes, né, o grande comprimento de perna no Muay Thai, então de você massificar e partir para dentro para a pessoa não respirar e não ter tempo de pensar no contra-ataque. E eu comecei a desenvolver essa técnica e eu estava ficando feliz, eu estava me sentindo bem com isso. Até que um professor falou, o seu treinamento começa a mudar a partir de hoje. E eu lembro que a partir daquele dia, eu comecei a tomar uma surra atrás a outra na academia. E eu, caramba, o que está acontecendo? Eu comecei a lutar não mais com as pessoas da minha faixa, mas às vezes com 2 faixas acima, 3 faixas acima. Eu falei, pô, mas tá errado isso. O cara não tá vendo, não... que isso, não tá... Não... Eu virei verdadeiro sparring dentro da academia. Mas um dia ele me explicou o porquê. Porque ele viu um grande potencial em mim, então ele precisava me ensinar a técnica de apanhar. Para que você se torne um grande lutador, você precisa saber apanhar. E quando a gente pega o texto de Atos dos Apóstolos, maravilhoso que nós lemos, nós vimos que Paulo, no final, fala exatamente isso. Para que vocês possam viver coisas maravilhosas, vocês têm que aprender a suportar a dor. Vocês têm que aprender a passar por dificuldade. Nem sempre vão ser flores, nem sempre vai dar certo, nem sempre é do jeito que você espera, o que você quer. E o que você vai fazer? Vai desistir por conta disso? Eu fico imaginando ele, depois de ter passado por aquela experiência, ter sido levado ao terceiro céu, podendo ver com seus olhos, mas não poder tocar, não poder receber. E que o Senhor fala para ele, volta, porque ainda existe algo para você fazer. E aquele homem agora é um incentivador dioturno, de pessoas que andavam pelo meio do caminho, de pessoas que tinham queixo de vidro, dele balançar pelos braços e falar, acorda. Você não tem noção do que te espera se você conseguir vencer esse combate. E por falar em vencer o combate, é exatamente esse homem que, de uma forma extraordinária na Bíblia Sagrada, depois de passar por muita coisa, num grande dia do seu julgamento, falam, Paulo, você não está com medo? Ele fala, não. Eu não estou com medo porque eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, eu acho que essa é a frase mais extraordinária que um homem e uma mulher de Deus podem dizer.
é saber que por 10, por 20, por 30, por 50, por 80 anos, eu não sei quanto tempo o Senhor vai te dar. De vida nem de fé. Mas você poder saber que no final de toda essa jornada, você olha para trás e fala, cara, estou orgulhoso. Por quê? Sua vida foi só de vitórias? Não. Porque na hora que a pancada comeu e que eu pensei que eu ia à lona, eu dei uma de Rock Balboa e não desisti. Mas de uma forma extraordinária, eu vi as minhas forças sendo recuperadas e eu combati um bom combate. E na maior parte das vezes eu logrei êxito, eu tive vitória. Igreja do Senhor Jesus, eu quero convidar a você a ter uma história de lutas, mas de vitórias. De dificuldades, mas de vitórias. De combate, mas de vitórias. Amém?